Olá, eu me chamo Jean, eu sou um dos hosts desse vídeo aqui neste canal Debug Dragons. Eu estou aqui com o meu amigo Samuel. Olá, gente. Meu nome é Samuel, como já acabou de dizer, sou licenciado em biologia e estamos aqui hoje para falar de um jogo. Que jogo é esse, Jean? A gente vai estar falando sobre o Rain World, um jogo que, assim, até hoje tem uma das melhores simulações de IA e ecossistema possível, e inclusive vai ser até o papel do Samuel me ajudar a desvendar e destrinchar mais sobre aspectos biológicos da ecologia, do ecossistema e dos animais em geral que a gente vai encontrar ao longo do jogo. Então, bora lá. Pra quem não conhece, o Rain World, ele é um jogo originalmente desenvolvido pelo estúdio indie chamado Videocult. Ele começou por apenas um cara que foi desenvolvendo um jogo plataforma. Eu não sei bem como pronunciar o nome dele, mas seria algo como Jor Jacobson. Com a postagem dele do progresso com devlogs, assim, ele acabou encontrando o James Terrien, que se dispôs a entrar nessa longa jornada aí do desenvolvimento de jogos e tal, e com o tempo eles foi achando outras pessoas da equipe, até acabar fundando um estúdio indie que é a Videocult. Eles foram publicados pela Adult Swim Games e a Akupara Games também. No geral, ele é um jogo que muitos teve no lançamento deles como um jogo de extrema dificuldade, assim, sendo responsável até por inspirar o Getting Over It do Bennett Foddy. Ele tá nos créditos do Getting Over It como um dos jogos de inspiração para a dificuldade dele. Então, dá pra entender o nível de dificuldade que as pessoas colocam, assim, tem a visão que o Rain World traz e tal. Mas também é um consenso em geral que ele tem uma das melhores simulações de IA no jogo. Ele traz como protagonista o Slug Cat, o gato lesma, que está perdido em um ambiente que não é bem o seu habitat natural. Ele, na verdade, é presa para quase tudo que ele encontra nesse jogo e tem que ir agora em busca de tentar sobreviver passando por alguns biomas diferentes. Estaremos falando mais sobre a história, talvez algumas coisas sobre as mecânicas ao longo do jogo, mas acho que como ficha técnica para esse jogo, essas informações são suficientes aqui por enquanto. Então, Samuel, indo para a parte do ecossistema e da evolução, né? Esse jogo, ele não necessariamente tinha esse objetivo inicialmente, né? Mas ele acaba trazendo muito uma ideia de que as criaturas nesse jogo são reais e que elas, ao invés de estarem lá como um obstáculo para o jogador, elas estão apenas como um complemento. Cada criatura tem o seu objetivo de buscar comida e sobreviver à sua maneira. O que você tem a dizer sobre a definição de ecossistema e os comportamentos mais tradicionais, assim, de criaturas que compõem ele como um todo? Já, antes de responder sua pergunta, me bateu uma curiosidade aqui. Eu não sou da área da programação, né? Mas me interesso um pouco por jogos, estou me interessando cada vez mais. E é normal um jogo com tanto sucesso, com a fanbase tão grande, ter uma equipe reduzida dessa forma, uma equipe pequena atingir esses resultados? Então, isso vem se tornando mais comum ao longo dos anos. Isso, assim, sinceramente, essa questão dos jogos indies ganharem mais visibilidade, teve um precursor específico que foi o Braid, lá por volta de 2008, que até hoje é um estudo de caso de diversos estúdios indies em relação não necessariamente à qualidade do jogo, ao jogo em si, mas à estratégia financeira e de marketing que aquele estúdio utiliza
utilizou para a publicação do jogo e para atingir um público maior e se tornar conhecido. Ele é citado como inspiração por desenvolvedores que criaram Limbo, que criaram Slade Spire, os indies. Então, não é comum um jogo um jogo indie se tornar tão conhecido assim, mas uma coisa que é garantida é que dentro do universo indie existe uma quantidade exorbitante de variação, criatividade e pepitas escondidas que ninguém necessariamente vai descobrir. Temos grandes casos de sucesso, isso é óbvio, mas pela quantidade de jogos lançados diariamente, eles são exceções e não se dá muito para se guiar por exceções, né? Uhum. Vamos ver daqui pra frente, né? O século XXI promete várias mudanças. Tá, falando sobre os ecossistemas. O que seria um ecossistema? Bem, um conjunto de vida e não vida de tal ambiente, ou seja, as árvores que ele compõe, os animais, os micro-organismos, também os minerais, as rochas, o ambiente como um todo, até o clima e outros aspectos mais geográficos, físicos. E eu acho interessante do Rainworld que ele, né, como você disse, é um jogo que imita a vida, mas não a vida antropocêntrica, então não é necessariamente só sobre o protagonista. Eu acho interessante, né, essa forma que eles abordaram de mostrar, e beleza, o protagonista tem um objetivo ali. Esse objetivo, né, inclusive, nem é tão claro, mas como a gente vai ver mais à frente, os outros seres vivos que estão ali, eles não necessariamente estão ali para prejudicar esse objetivo do protagonista, eles estão vivendo, interagindo, né, entre si. Então, o protagonista, o Slugcat, o gato lesma, assim como todo mundo, né, principalmente, ele quer apenas sobreviver. Então, qualquer organismo de qualquer ecossistema quer isso. E não, é como se fosse o leão, né? Ele não vai matar a zebra porque ele é mau ou porque ele é bom. Então, ele vai matar a zebra porque ele precisa daquela energia para sobreviver. E é assim que os outros organismos, né, que se alimenta do Slugcat, pensa em relação a isso. Não pensa, né, mas interage em relação a isso. Eu acho muito legal, né, como eles mostraram isso, e acho que o primordial para a gente entender o ecossistema é isso. Organismos, né, que estão ali, a vida tentando florescer, e assim como a evolução, não existe seres vivos mais ou menos evoluídos, né? Se está vivo, é porque a evolução está funcionando, e eles são adaptados àquele local. Agora, acerca do ecossistema de Rainworld, a gente tem vários, a gente começa ali nos arredores, né? Você pode falar um pouco mais acerca dos arredores, esse primeiro ambiente, pra gente ir discutindo os seres vivos que ele habita? Claro, como eu tinha dito anteriormente, o jogo eles são divididos por vários mapas, né? O primeiro, aonde o nosso protagonista, o que a gente está usando como base, seria o sobrevivente, porque ele possui vários personagens que você pode começar. Existem alguns que começam em áreas diferentes, como, se eu não me engano, a Watcher, ela já começa no complexo industrial e por aí vai. Mas enfim, a periferia, os arredores, é a área mais afastada do que a gente chama de uma construção, de uma mega construção chamada iteradores. Então é uma zona ainda com algumas ruínas de máquinas, com certos encanamentos ali que você vai ver. Ao fundo é possível você verificar, tipo, turbinas de resfriamento, grandes ventiladores também e partes de uma construção maior, assim, bem industrializada. Apesar de ainda não ser tão predominante assim, todo o ambiente do jogo, ele vai ter uma presença bem forte dessa estética industrial, sabe? E a periferia, por ser o mais afastado assim do centro, apesar de possuir criaturas ainda bem perigosas, não tem uma variedade tão grande quanto outros lugares.
Isso que você falou de variedade impacta em algumas formas, né? Por exemplo, um ambiente que é muito escasso de ser vivo, né? De riqueza, diversidade, gera um impacto em maior disputa de território, de comida e coisas do tipo. E a gente vê isso no nosso primeiro animal, né? Que no caso são os lagartos. Há uma variedade de lagartos, cada um vai ter uma peculiaridade, mas o que a gente mais vê é essa disputa por alimento. Então, às vezes, os dois ou três, enfim, gastam mais energia lutando contra outros lagartos quando vê um alimento do que necessariamente indo atrás da presa, né? Inclusive, tem como escapar da morte nesse sentido? Você consegue fugir se você ver dois lagartos brigando? Não, sim, você não só consegue fugir, como consegue tentar ajudar um a matar o outro, né? Nessa parte, assim. Uau. É, os lagartos verdes, que é a primeira variação que a gente está falando aqui, eles costumam ser mais preguiçosos. Então eles só vão se movimentar lentamente para procurar comida e com mais afinco assim que ele acha. Então, enquanto ele tá te perseguindo, dois lagartos, se você estiver muito próximo, eles até podem tentar te abocanhar primeiro e fugir, sabe? Mas se você conseguir fazer eles chegarem próximos o suficiente, é muito comum simplesmente trombar no outro pra tentar impedir que ele te pegue, ameaçar ele e depois ir pra cima de você, sabe? Ou então, mesmo quando eles conseguem te capturar, eles ficarem brigando pelo corpinho do protagonista ali. Ah, uau! Então esse é o primeiro ponto. O primeiro predador do Slugcat é o quê? Tem maior quantidade ou não necessariamente? Nessa área, pelo menos aqui da periferia, ele vai ser a primeira barreira ali que tem. E não sei se eu posso dizer em maior quantidade, mas eu acho que é o mais impactante e é o que parece ser quase que recorrente e infinito, porque é uma área onde grande parte dos jogadores vão passar mais tempo, porque estão aprendendo mecânica. Ele é o pesadelo de muito iniciante, sabe? Mas nas próximas áreas nem aparece tanto assim o lagarto verde. Assim, eu tenho uma dúvida. É muito comum na natureza o comportamento igual desse do lagarto verde, de ser tipo mais lento, mas também usar mais a força, sabe? Essa questão de disputa por comida, mas às vezes simplesmente brigar por algum outro que chegou muito perto. Então, esse comportamento é inclusive natural dos próprios lagartos da natureza que a gente vive, digamos assim, do ecossistema que a gente vive, e é interessante como o jogo trabalha com isso também, inclusive até pelos tipos de meio ambiente que esses lagartos podem ser encontrados, né? Porque tem lagartos terrestres, tem lagartos que vivem abaixo do nível da terra, e tem lagartos arborícolas que vivem nas árvores. O que a gente vê também no jogo, né? O lagarto rosa, por exemplo, tem uma facilidade maior em sobreviver no alto. É isso mesmo? Tubulações, né? E os rosas parecem realmente ter uma facilidade maior em escalada, ainda não tanto quanto os azuis, mas eles já, ao contrário dos verdes, eles são capazes de escalar, de te perseguir ali de um canto para outro. E eles costumam ser um pouco mais espertos, sabe, do que os verdes um pouco. Aparentemente, sabe quando a gente viu aquela parte de três lagartos verdes brigando e aí a gente estava só assistindo meio que de longe e chegou um lagarto vermelho, passou por cima dos três verdes e foi direto pra cima do Slugcat, tipo, parecendo que já tinha visto ele ou sentido e tal. Esse comportamento, inclusive, do jogo é interessante, né? Porque você está citando uma cena que você já tinha até morrido e a gente pôde acompanhar essa disputa mesmo assim. Como funciona essa parte da programação? Porque parece que os personagens não dependem do protagonista para aparecer, é isso? Isso, então, como é feito normalmente? O que acontece é que o código principal de execução de um jogo normalmente é atrelado ao protagonista. Então, quando você morre, emite esse código do protagonista, esse
protagonista ali que você tem, né, o player, ele emite um sinal pro restante do jogo que leva você para a tela de reiniciar e volta todo o código do jogo e reinicia, reexecuta uma certa parte do código do jogo, assim, com através do save ou então desde o zero se você quiser e tal. Mas isso tudo costuma estar bem atrelado à vida do protagonista. Então é possível dizer que um código, quando o jogador não está em campo por meios tradicionais, não está na sua tela ali por meios tradicionais, assim, sem CCG ou por algum hack que você faz, o jogo ele não roda, ele não executa, não tem trigger de eventos, não tem uma reinicialização. Os NPCs muitas vezes não agem também, porque a maior parte da inteligência dos NPCs está interligada com a proximidade do jogador daqueles NPCs. No caso do Rain World, o que eles fizeram foi eles deram comportamentos próprios para cada criatura no jogo e eles inclusive colocaram atributos sociais para eles, dividido em 6 atributos, 6 características, e através dessas 6 características determina mais ou menos o comportamento delas. Então, por exemplo, os lagartos, o que eles podem fazer, o que eles não podem fazer, a detecção de uma presa, o que fazer depois que detectou a presa, são comportamentos da IA desses predadores, né, em geral. E aí, o que acontece é, quando você morre no jogo, ao contrário de outros jogos que estão atrelados à vida do jogador e trigaria uma tela de game over e encerraria o jogo por ali, o que faz é a câmera continua atrelado seguindo o corpo ali do protagonista, mas todo o jogo ao redor continua rodando. As IAs continuam como se nada tivesse acontecido. O mundo continua como se nada tivesse acontecido. Se você deixar a câmera parado sem clicar no botão para recomeçar um novo ciclo, começa a chuva torrencial, aí o ciclo se reinicia sozinho. Você pode simplesmente deixar o jogo rolar até o ciclo acabar e tal. O ciclo, por ciclo eu quero dizer o ciclo de chuva. O jogo funciona nessa como se fosse um ciclo de dia e noite, e aí tem um ciclo que os animais podem se movimentar, e o ciclo quando começa a chover, que você tem que procurar um abrigo, senão todas as criaturas ali morrem, e aí é só no próximo dia que vai ressurgir. O nome do jogo vem disso, né? Ringworld, de certa forma. Exatamente. Assim, tentando responder mais diretamente, esses NPCs, eles têm uma IA própria atrelada a eles e elas continuam em execução independente da presença do jogador ou não. Aí você pergunta, beleza, mas isso traz alguns desafios de programação em relação à eficiência do jogo, à otimização do jogo, porque são muitas coisas sendo executadas ao mesmo tempo e tornaria o jogo pesado, o jogo lento, difícil de jogar. Então o que ele fez foi ele dividiu o código em A e cosmético. O cosmético costuma ser a parte mais pesada. Então, quando o jogador não está na mesma tela que os NPCs, o jogo está executando apenas o código da IA, simulando o que aí aquela IA estaria fazendo naquele momento, indo de um mapa para o outro, procurando comida, brigando, essas coisas assim. Quando o jogador entra na mesma tela, aí renderiza a imagem. Então é como se fosse vários códigozinhos ali, tipo, brigando, por exemplo, os lagartos. E na hora que a gente entra na tela, eles ganham skins de lagarto de verdade, sabe? Então, eles coexistem ao mesmo tempo, mas só tem a forma deles quando o Slag Cat está presente. Isso, exatamente. Então, eles existem e estão rodando em background ali, com o mesmo nível de inteligência, mas eles só se tornam algo visível realmente e ganham uma dedicação maior do poder computacional quando o personagem está perto, né? Então, ainda assim, mesmo um jogo tão descentralizado do protagonista, ainda foi necessário dar uma certa centralização para ele ali, né? Um certo protagonismo de vez. E isso faz, de certa forma, com que cada jogo, cada experiência seja diferente, né? Não tem como você decorar exatamente quando vai aparecer tal obstáculo, porque não necessariamente é um obstáculo. Igual Super Mario, por exemplo. O Super Mario, se você for jogar ele, vai ter as partes certinhas, né? Cada obstáculo vai aparecer, né? Em algum momento específico. É isso?
Exatamente. E sim, não dá pra você prever muito aonde vai ter um inimigo ou não, porque eles estão em constante movimentação. Alguns estão simplesmente dormindo em alguma tocazinha, e aí quando você chega perto, eles vão e te atacam, porque você fez muito barulho, sabe? Eles reagem a barulhos também, mas depende. O verde é meio surdinho, então você tem que pular perto dele ou arremessar alguma coisa perto dele pra ele ouvir. Mas já tem outros que têm uma audição bem mais aguçada, sabe? Que você correr ali muito já entrega um pouco sua posição. É interessante essa parte que entra um pouco na evolução, né? Como essa diferenciação de espécies ou subespécies não deixa bem claro, né? De um mesmo organismo e como cada um tem uma característica que por algum motivo deu certo e essa característica se mantém. Então, aqui a gente falou um pouco dos lagartos, trouxemos também a questão do clima, que é demarcado principalmente pelas chuvas torrenciais, que eu acho que é uma das únicas coisas que diferenciam da vida real, né? Nesse jogo tem o save, e enquanto na vida real você morreu, acabou. É, isso, com certeza. E aqui no jogo eles conseguem trazer um aspecto interessante que é atrelar essa questão de você estar sempre voltando à vida, né? A um motivo de lore ali do jogo, de história, né? Então, cada um constrói sua própria trajetória. E outros animais presentes são lulas, catadores. Os catadores são importantes? Do que se tratam os catadores? Então, ambos, tanto as lulas quanto os catadores, eles são importantes, sim. As lulas, aí, como tá o nome lula, né? Em inglês seria esquidicada, seria algo como lula cigarra. Então elas chamam atenção para algo, elas demarcam alguma coisa nesse sentido? Sim, porque elas realmente têm meio que ali com uma aparênciazinha de lula, com umas asinhas pequenas, e você capturando elas, segurando elas, elas te ajudam a dar pulos mais longos, assim você consegue atingir lugares que você não atingia antes. Mas, se você ficar pegando muito elas e jogando o que mata ela, você vai criando uma reputação um pouco negativa com as demais, e aí elas passam a, toda vez que voar perto de você, você estiver tentando se equilibrar de algum lugar, porque elas costumam entrar em lugares mais altos, assim, mais difíceis de serem alcançados, elas vão te dar cabeçadas para tentar te derrubar e te matar, sabe? É interessante como esse jogo tem a presença marcante, como você falou, dos comportamentos bem modulados, né? E a gente vê que isso tem bastante raízes no que a gente entende de comportamento animal mesmo. Então, você pode controlar basicamente qualquer animal com reforço positivo, negativo, punição positiva, negativa, né? Que são ali artifícios utilizados para condicionar, para adicionar, remover comportamentos de um animal. Então pode ser através de uma comida, um carinho, algo nesse sentido. E por que que eu estou falando isso? O lagarto, por exemplo, ele pode ser treinado, então ele pode dormir no refúgio com você, ele pode te proteger e você consegue isso através desse condicionamento. Então, se você começar a alimentar ele, dar petiscos, né, ter como se ele pudesse ser domado de certa forma. Então, acho bem interessante como esse jogo faz o paralelo com esse comportamento animal bem desenvolvido, bem explícito. Assim como em contrapartida, né, a Lula Cigarra, que se ela aprende que você só quer explorar ela não vai deixar isso barato. É bem isso mesmo. Agora, se você deixa ela quietinha ali, ela nem mexe muito contigo. Ela costuma ser um animal mais neutro. Passando pro catador, né? Ou scavenger que você citou. O scavenger, eu acho que ele é a espécie mais complexa e admirada, assim, pela comunidade, né? Dentro do Rain World. Tirando, assim, junto ali, tá pau a pau com os lagartos e as suas variações. Isso porque os Scavengers, eles possuem comportamentos bem únicos no ponto de eles montam postos de
postos avançados assim de como se fosse pedágio, aonde se você quer passar por lá, você tem que pagar eles com algum item que eles consideram valioso. E eles não só deixam você passar, mas também te dão lança, que eles fazem lanças explosivas. Eles pegam certas plantas que estralam e usam elas também como se fossem umas bombazinhas. Se você chega perto deles e do nada eles se assustam e mostram uma reação de susto com o olho mais arregalado, tipo as costas mais oriçadas, sabe? Se eles querem alguma coisa, eles apontam para aquilo que você tá. Se eles estão com raiva de você, ou tipo, não querem que você chegue perto, eles levantam a lança e até dão como se fosse um tiro de aviso com a lança para cima. E se você chegar mais perto ainda, aí sim eles jogam a lança para te matar. Então, assim, eles formam desde grupos nômades de scavengers que ficam andando pelo mapa também, até scavengers que, tipo, ficam sempre parados no lugar que você vai passar. Eles formam cidadezinhas, também tribos maiores, que se você irritar muito essas tribos, eles podem mandar esquadrões de scavengers atrás de você para te perseguir através dos mapas. Mas é claro, se você salva a vida de um deles durante alguma luta que ele tiver com algum lagarto ou algum outro predador, ele passa a te ajudar também a andar junto contigo. Eles podem te dar recompensas e presentes. Então, eles têm bem ali os dois lados, sabe? Até o ponto de passar a te considerar como alguém da família ali, e nem te cobrar mais para passar nos lugares. Então, é uma espécie de onde ocorre o mutualismo, onde ambas as espécies se beneficiam, eles se beneficiam com o que eles querem de você e você se beneficia de alguma forma? Seria isso? Sim, eu acho que é bem correto dizer isso. A dúvida que eu tenho em relação a ele é porque eles têm um comportamento, tipo, bem humano, sabe? Até do ponto de eles se juntarem, eles se juntam pra caçar lagarto, pra poder comer. Então, pra caçar outros predadores também. Mas, claro, eles fogem. Obviamente, quando tem predadores muito ameaçadores ali, ou estão em em menor número. E, assim, eu não conheço algum animal na natureza que parece ter um comportamento semelhante, tirando os seres humanos, assim. Você consegue me citar algum? Olha, eu acho que esse seu pensamento, ele à primeira vista, causa muitas dúvidas nas pessoas. Então, elas não pensam muito, né, se existem outras espécies que trabalham dessa forma. Mas é uma questão de perspectiva do que está ao alcance dos nossos olhos. Então, às vezes, algumas espécies, algumas sociedades, por ficarem muito isoladas e a gente não ter tanto contato com elas, a gente acaba ignorando, né? Então, esse comportamento de colônia, sociedade, está bastante presente, por exemplo, nos insetos, como abelhas, formigas, que também fazem isso, se unem, trabalham para um bem maior. Inclusive, tem a questão da agricultura nas formigas, né? Então, algumas formigas cortadeiras, partes do que elas trazem para a colônia de folhas, de comida, vai para a criação de fungos, né? Fungos ali geralmente da família Agaricácea, a mesma família do cogumelo champions, né? Então envolve outros fungos ali parecidos com ele, e esse cultivo de fungos, ela na verdade vai se alimentar dele em alguma medida. Então a gente tem essa ideia de que só os seres humanos criam outros animais para comer, quando na verdade as formigas e outros animais também fazem isso. Tudo bem que fungo não é animal, mas tem a mesma intensidade, né? A mesma medida de objetivo. Eu já ouvi falar também de que formigas criam, tipo, pulgões ou algo assim também, não tem? Olha, não é muito da minha área, né? Mas eu sei que tem ali algumas relações entre algumas formigas com as árvores, onde a árvore é o refúgio para a formiga e a formiga acaba protegendo a árvore. Outra relação bem interessante são de algumas formigas com o cordíceps, né? Sempre ouvi falar que o Cordyceps eles meio que controlavam as formigas ali e tal, pra fazer o trabalho pra eles. Então
relação ali simbiótica de mutualismo, basicamente. Então, na verdade, isso seria uma relação ecológica de parasitismo, né? Porque alguns cordíceps, eles conseguem afetar o sistema nervoso das formigas. Então, eles, na época de reprodução, fazem com que as formigas ficam ali meio que usadas para a locomoção da sua reprodução. Então, eles invadem o sistema nervoso delas e faz com que elas se locomovam para que eles espalhem seus esporos para lugares mais longe. Então, tem até um jogo sobre isso. Você sabe o nome desse jogo? Sei, é o The Last of Us. Isso são os de zumbis, né? Então, ele consegue usar o sistema nervoso da formiga como uma espécie de carro hidráulico. Então, ele consegue movimentar a formiga para levar seus esporos, sei lá, metros de distância, centenas de metros de distância. Entendo. E em relação à utilização de ferramentas ou troca, assim, tem algo semelhante? Bem, a gente vê isso muito em primatas, né? Então, por mais que o ser humano seja um dos últimos primatas que se estabeleceram e dominaram o uso de ferramentas, a gente vê isso muito como se outros primatas estivessem nesse momento no que foi a nossa idade da pedra. Então, alguns macacos pregos utilizam pedras para quebrar castanhas, outros chimpanzés utilizam pedras como se fosse uma espécie de lança para caçar, né? E alguns orangotangos, inclusive, conseguem modificar ali algumas ferramentas básicas nesse sentido para sobreviver, né? Para conseguir algum benefício disso. Então, a gente vê isso muito nos outros primatas, esse comportamento de utilizar ferramentas, sim. Interessante. Então, realmente, tipo, são comportamentos. Assim, pode não ser uma criatura que tem todos esses comportamentos que o Scavenger tem, mas são coisas com certeza presentes, né, na natureza e tal. Isso, então esse jogo ele traz muito do que a gente já tem e muito do que realmente é, né? Acerca da alimentação deles, que a gente vem falando deles, que cada um tem uma alimentação específica. Eu acho que eu não deixei tão claro no início, mas o Slugcat, pelo menos, o sobrevivente, ele é herbívoro, né? Então ele se alimenta de plantas e pequenos insetos, certo? É, eu imagino que seja algo bem nessa pegada, porque ele não consegue se alimentar de lagartos, por exemplo, nem de lula cigarra, nem das escuticadas. Ele consegue se alimentar de moscas macarrão filhote, mas aí tem uma questão de se ela é um inseto ou não, né? A gente tinha discutido isso outro dia, né? A questão do nome, que é mosca, a questão do que é um inseto. Então, o inseto, em sua definição básica, é um ser vivo que tem três partes bem definidas: cabeça, tórax e abdômen, e três pares de patas com antenas. E pode ter asas ou não, a depender da casta, do nível, né? Se é ali uma larva, um inseto adulto. E a gente percebe que na mosca, desculpa, qual que é o nome dela mesmo? Mosca macarrão ou então noodle fly. Isso, então nela a gente tem o nome, né, da mosca, mas ao mesmo tempo a gente não vê muito bem essas segmentações, deixa entender algo nesse sentido, vê que ela tem asas, tem três pares de pernas, porém ela tem um comportamento que lembra muito outros animais, principalmente os mamíferos. Então, a gente sempre, na maioria das vezes, vê os pais protegendo os filhotes. Isso não é comum em relação aos insetos? Tipo, em questão de proteção, assim? Não.
Então existem dois tipos de organismos acerca de sua forma de reprodução. Então a gente tem aqueles focados na quantidade e os na qualidade. Então os insetos, eles investem, eles são R-estrategistas, né? Ou seja, a reprodução deles é voltada para a quantidade. Então a formiga, a rainha, vai ter suas dezenas, centenas de filhotes, e esses filhotes podem sobreviver ou não, mas eles não vão ter esse cuidado parental. Então, a progenitora não vai cuidar das suas proles. Enquanto o que acontece nos cais estrategistas, como os mamíferos eles têm uma reprodução pautada no cuidado, né? Então, o mamífero ele tem menos filhotes, menos proles, e essa prole vai ter um cuidado parental maior, como é o caso dos seres humanos, que a mãe fica praticamente a depender do ser vivo, do ser humano, até uns 40, 50 anos, né? Entendo. Então o ser humano é um tipo de cara estrategista, de certa forma. Isso aí. Então, a questão da mosca macarrão fica o questionamento. É um inseto, cara estrategista, ou é um animal diferente que parece um inseto e seja... E tem esse nome, assim, só por questão de. Ah, parece um inseto, então vou dar o nome de mosca macarrão. Pode ser também. Isso, seria nesse sentido. Ou um inseto, de repente, ou melhor, um animal que mimetize o inseto. Mimetismo, né? Mimetismo é quando um ser vivo tem a característica de se passar por outro, o que é claro na planta poste, né? Ou planta cano, que em inglês como que fica? Pole plant. Isso, então, essa planta poste, ela deixa isso mais evidente. Se for o caso da mosca macarrão, a gente não sabe, mas na planta poste, ela deixa evidente que ela é um animal mimético, né? Ou seja, ela parece um poste, mas na verdade é algum ser vivo que se alimenta e busca ativamente esse alimento quando alguém passa por perto. Inclusive, ela preda o slug cat. Sim, ela só não preda. Eu não sei se ela chega a predar alguma outra criatura. Eu imagino que sim, que ela preda escada, ou então a mosca macarrão. Se ela com certeza preda o Slug Cat, ela também é um desafio que você tem que estar bem atento no jogo. Mas ela nem sequer, ela tipo assim, meio que só finge que continua sendo um poste quando chega um lagarto perto dela, por exemplo. Finge que não existe. Talvez não seja de interesse dela, ou seja uma forma de proteção também, né? São criaturas maiores, mais fortes, que provavelmente pode, assim, não valer tanto a pena em questão energética, né? E a discussão dela seria se ela tem esse nome de planta poste, mas será que ela realmente seria uma planta? Porque na natureza não existe relatos de plantas que buscam comida ativamente, como o caso das plantas carnívoras, elas não buscam alimento ativamente. Então, elas têm um sistema que reconhece quando elas atraem um inseto através de cheiros, aromas, fluidos ou comida através de sensores, né, desses sensores físico-químicos. Ela percebe porque plantas não têm consciência, então elas não têm um sistema nervoso ou algo nesse sentido. Elas não têm isso de perceber, como algumas pessoas dão a entender, como se fosse algo consciente, né? Então é um sistema mais robótico, digamos assim. Ou melhor, é um sistema de ratoeira. Então, a ratoeira ela não pensa que é uma ratoeira e ela não pensa que quando o rato passar por ali, ela vai pegar o rato. Não, ela funciona de modo que quando o rato ou qualquer coisa passe ali, ela vai ser ativada e ela engatilha, né? E a mesma forma é com as plantas carnívoras. Então ela não é assim, eu tô lá no meio ambiente, nossa, vou pegar esse inseto. Não, alguém parou ali, pode ser qualquer coisa, vou aprisionar, mas de uma forma automática. Então, entre muitas aspas, de uma forma automática. Tanto é que não sei se você já viu vídeo de pessoas que colocam o próprio dedo para ver se acontece alguma coisa.
Eu já tinha visto já, mano. E geralmente não acontece muita coisa drástica, porque elas trabalham por absorção. Então, enzimas quebram aqueles nutrientes dos insetos e ela absorve. E essas enzimas não conseguem quebrar a pele humana ou de outros animais que não sejam insetos, por exemplo. E mais uma dúvida. Você fala que ela caça ativamente, tipo, exemplo, quando você tá com o Slug Cat e passa por uma dessas plantas poste, ela só costuma reagir quando você passa por ela, mas depois que você passou, ela meio que gruda nele, enrola e puxa. E se você consegue dar uma fugidazinha ali, ela vai meio que atrás, assim, mais pro rumo do Slug Cat, tentar encostar nele, prender e puxar de volta. Será que isso não pode se caracterizar como algo automático também, que ativa algum sensor nela e aí ela vai pro rumo de onde ela sente calor ou algo assim? Olha, eu acho um pouco improvável, porque o fato de enrolar parece ter um gasto energético muito grande do que uma planta carnívora faria. E talvez dê a sensação de que é uma planta pelo fato dela não conseguir sair do lugar, né? Mas a gente tem animais que não saem do lugar, então a gente tem o caso das esponjas, os corais e assim por diante. E as esponjas realmente parecem plantas também, mas elas são consideradas animais? Isso, as esponjas são poríferos, né? Então elas são marcadas por terem poros, buraquinhos que filtram a água. E tem uma linha tênue que, inclusive, é algo até que foi mudado ao decorrer do tempo. Os antigos, os primeiros, antes de existir a biologia, antes mesmo de existir a filosofia, os primeiros seres vivos eram classificados de acordo com a forma, né, a morfologia. Então, se mexe é animal, se fica parado é planta. Isso já foi uma divisão, uma classificação biológica que deixava fungos, por exemplo, como se fosse planta, ou protozoários como se fosse planta, os próprios corais, né, poríferos no geral. Então, acho muito complexo tentar definir algo só pela forma. Por isso que eu acho que esse jogo, tudo bem, que ele tem uma biologia própria, né? Mas nesse sentido ele não é igual da biologia existente que a gente tem na vida real, digamos assim. E você vê, assim, nessa. Eu sei que essa planta, ela possui um hermetismo também, ela é bem forte, semelhante ao dos polvos, né? Que a gente estava até discutindo um tempo atrás. Mas, assim, nesse conjunto de animais que a gente viu até agora, inclusive a planta poste, que pode ser mais para um animal do que pelo que o nome dela sugere uma planta mesmo. Você acha que são caminhos evolutivos possíveis de serem alcançados na natureza, assim? Olha, a evolução, ela não é tão previsível assim, até porque demora milhões de anos para se concretizar, ou milhares de anos para uma espécie de se diferenciar de outra, né? E o que a gente consegue ver com maior facilidade é a evolução de bactérias, porque as bactérias se reproduzem, elas se reproduzem de forma exponencial. Então, geralmente, algumas bactérias dobram de tamanho a cada 8 minutos, por aí. Então, em horas, dias, a gente tem várias gerações. E para um estudo evolutivo, a gente precisa de várias gerações. Então, é mais fácil a gente estudar a evolução com viés do passado do que do futuro, porque a gente pode, tudo bem, fazer algumas simulações, mas a gente não pode simular todas as mutações que podem acontecer. A gente até pode em quantidade, algo nesse sentido, mas não necessariamente saber que tipo de mutação, o que ela vai trazer, se vai ser interessante, se não vai, porque a evolução nada mais é do que um defeito que deu certo, digamos assim. Então, tem algum ser vivo, né, na sua fase de gameta, tem alguma mutação ali. O ser vivo se concretiza, ele consegue sobreviver quando nasce, e se aquela mutação der certo, ela se mantém.
Se não der certo, ela não é selecionada. Então, não tem como a gente prever quais seriam essas mutações, porque mutação é ao acaso. Entendo, entendo. É, ficou bastante claro, então. Mas sobre o mimetismo, é interessante, além do polvo, algumas plantas, que o polvo ele tem a habilidade de mudar de cor, né? Então é algo bem evidente. O mimetismo é uma espécie se passar por outra, e isso também está presente em plantas. Então a gente tem uma planta que ela conseguiu a habilidade de parecer uma vespa para conseguir atrair outras vespas para se polinizar. Ela se chama orquídea barba de cobre. Barba de cobre? Isso, orquídea barba de cobre. Ah, tô vendo. Caralho, ela parece mesmo, né? Você viu que é muito igual? E a evolução não é algo que ela quis ser assim ou ela se forçou a ser assim, que é como Lamarck diria, né? Então foi acontecendo e ela conscientemente fez isso. Não, aconteceu que uma mutação surgiu que fez com que ela ficasse assim e por atrair vespas, elas manteve um sucesso reprodutivo que talvez outra planta da espécie dela que não era assim não sobreviveu, no caso da seleção natural. Acho que tem muita confusão, né, acerca da seleção natural. É como se as pessoas imaginam que é algo tipo assim, eu quis ficar isso, ou uma planta, ela fez isso para ter tal benefício. Não, a planta não fez nada, foi uma mutação. Então costuma ser bem ao acaso, essa questão de evolução. Isso, a mutação ela é aleatória. O que não é ao acaso é a adaptação, né? Então, acontece a mutação, se essa mutação gerar uma adaptação, ela se mantém, se não, ela vai embora. Só que quando a mutação ela tá pronta, ela tá entregue, a impressão que dá é que ela veio para que acontecesse isso, mas na verdade só aconteceu a polinização por vespas com maior sucesso reprodutivo porque veio a mutação. Então a mutação veio primeiro e não o benefício. Entendi. É, isso fica bastante claro. E assim, como que isso pode se aplicar, por exemplo, aos cogumelos que a gente tem no Rainworld? Esses que come e deixa a percepção assim mais lenta, sabe, do jogador. Olha, eu acho isso bem. Eu ri bastante quando você me disse a primeira vez que eu falei, eles foram maliciosos, né? É, isso com certeza. Parece assim, é um cogumelo que parece um cogumelozinho de luz, sabe? Ele é bem branco, assim, fica em lugares mais escuros, então tem um certo brilhozinho. E aí você come e tudo fica bem lento, sabe? Existem, inclusive, cogumelos fluorescentes, tá? Caraca, tipo, eu não sabia, eu sabia que existia cogumelo colorido, esses negócios tudo, mas fluorescente eu não tinha a mínima ideia. Como é que funciona isso? Pois é, alguns cogumelos, eles brilham no escuro, né, à procura de outros parceiros ou para se defender, né, de predadores, para conseguir alimentos também. Então, gêneros como micena, neonotófanos, panelos, eles brilham no escuro e a gente só tem que tomar cuidado. Eu não sei te responder exatamente se eles são comestíveis ou alucinógenos, mas você falou a questão dos coloridos, esses tem que tomar bastante cuidado, né? Todo mundo tá tentando sobreviver, né, na natureza, então todo mundo quer passar despercebido. E se tem algo chamando muita atenção, isso na natureza é um alerta, né? Então, geralmente, cogumelos coloridos, algo nesse sentido, geralmente são tóxicos. Tem aquela grande piadinha que estudantes de biologia estão cansados de ouvir, que todo cogumelo é comestível, mas alguns apenas uma vez. É, essa daí eu já ouvi também, viu? E tem algum benefício você comer ele no jogo? Ficar mais lento torna mais fácil ou é só um efeito mesmo? Então, assim, eu já testei pegar esse cogumelozinho, ir pra perto dos predadores e comer ele, e ver se eu conseguia, sei lá, desviar mais fácil ou algo desse tipo, sabe? Mas eu imagino que só pelo jogo tá mais lento ali, você consegue pensar mais melhor nas ações que você vai tomar, mas, cara, seria
a mesma coisa, assim, porque tá tudo mais lento. Então não é você tá mais rápido e os outros estão mais lentos. É tipo, tá todo mundo mais lento, sabe? Então, benefício real, eu acho que nenhum. Pelo menos eu não cheguei a descobrir, né? Mas a gente já viu que esse jogo tem muitas surpresas. Olha, nesse sentido, difere um pouco da vida real, né? Porque a vida real, se fosse algum cogumelo, algo alucinógeno, mudaria só a percepção, né? E não a realidade inteira. É verdade, porque igual você disse, tipo, mas assim, a gente tá jogando como protagonista, logo, e a gente tá vendo através da percepção dele, então muito possivelmente pros predadores e outros animais, eles estão normais, é só o protagonista que tá percebendo tudo lento. Olha, você trouxe um ponto. A diferença é que a gente tem um nível de consciência maior, né? Que não teria sendo o próprio protagonista. Então a gente tem o cogumelo, e no jogo deixa entender que é uma planta, mas cogumelos são fungos. E outra planta que a gente tem é a fruta azul, né? Sim, elas são, acho que mais uma fonte de alimentação do que qualquer outra coisa, né? São frutinhas que crescem ali dos cipós e a gente usa para alimentação apenas. Acho que tirando o gato lesma, né, o protagonista, eu não cheguei a ver outros animais tendo muito interesse nela, exceto os scavengers. Uhum. Então, ela é uma alimentação ali primária mais pro Slug Cat. É, assim, os outros no jogo, assim, as outras criaturas que a gente vê, elas não costumam ser atraídas por ela. Tem a questão do clima que a gente tinha falado rapidamente sobre a chuva torrencial. E a chuva torrencial é algo do clima bem marcado no jogo, né? Ela acontece de quanto em quanto tempo? É a cada 5 minutos o ciclo da chuva, né? Então, é interessante a gente pensar, agora a gente falando de alimentação do Slug Cat, que isso presente para animais em sua diversidade, né? Se acontece algum desastre natural, nesse caso nem seria tanto desastre, porque faz parte daquele ecossistema, né? Todo mundo ali já está acostumado de certa forma com aquilo. Mas é interessante como ele só sobrevive, o Slug Cat, se ele tiver uma reserva suficiente de energia, né? Sim, isso com certeza, porque assim, é muito por questões da lore, nesse mundo ele trabalha através de ciclos, aonde nenhuma criatura sobrevive, toda criatura ao final de um ciclo, ela reinicia pro início de novo, todas as criaturas, basicamente. Então não existe morte, e elas lembram do que tá acontecendo, se for uma criatura inteligente, né, no caso. Elas lembram de tudo que aconteceu. Se você morreu durante um ciclo, no início do próximo ciclo você vai renascer. Então, existem o grande ciclo e existem ciclos menores que são marcados por mortes ou então pela chuva mesmo, que a cada no jogo, né, no tempo do jogo, a cada 5 minutos vem essa chuva torrencial que inunda e destrói tudo, basicamente. Todas as criaturas, elas então têm que procurar comida o suficiente para encher e hibernar até que o ciclo da chuva passe e elas voltem a sair e caçar. E o nosso Slug Cat é a mesma coisa. Se ele não tiver comida o suficiente para passar essa hibernaçãozinha, ele morre durante a hibernação e reinicia o próximo ciclo meio que morto, sabe? E aí o jogo mostra isso como perdendo pontos de karma. Olha, você trouxe um ponto que mexeu um pouco comigo, que seria essa possibilidade de um mundo de vida sem a morte. E eu acho que essa parte da história do jogo, esse viés, né? Tudo isso que acontece, o porquê acontece, se é bom, se é ruim, merecia um vídeo à parte, né? Que é muito interessante. Sim, isso com certeza, porque, tipo, tem muitos aspectos da história do jogo que influenciam essa biologia, o ecossistema do mundo como um todo, que explicam esse ecossistema e é muito extenso pra gente conseguir explicar assim, em um mesmo vídeo que a biologia, por exemplo. Até porque o que a gente tá trabalhando aqui é apenas o do primeiro mapa, que é da periferia. Imagina os outros mapas, as outras variações, e a história engloba todos eles.
É muita informação, muita coisa e quero participar. Outra planta que a gente vê também é a erva de morcego. Ela tem alguma peculiaridade? Então, ela atrai ao animal que a gente. Um animal que também é uma das fontes de alimentações básicas, tanto do Slug Cat quanto outros lagartos e outras criaturas, que é a Batfly ou mosca morcego. Então, quando você tá com essa erva de morcego perto desses Batfly, eles ficam meio que bem atraídos por ela, sabe? Eles ficam voando ao redor dela o tempo todo, fica tentando pousar nela e tal. Eles ficam te seguindo quando você mexe ela. É bem interessante. Tem alguma coisa assim, tipo, na natureza que explique isso? Então, é uma forma de você atrair a presa, né, de certa forma. E os seres humanos fazem muito isso, né? Eu acho que, mais uma vez, a gente, enquanto espécie, tenta se separar da natureza, mas a gente também é natureza, né? De cabeça, eu não consigo te dizer alguma espécie que atraia outras com comida, mas, mais uma vez, voltando para as plantas, né? As plantas, não só as plantas carnívoras, mas as plantas convencionais, elas também trabalham com isso de atrair quem é de interesse delas. Então, por exemplo, a planta que a gente falou, né, que ela se mimetiza de uma vespa, é um artifício dela de tornar-se interessante para atrair polinizadores. As plantas possuem cheiros, né? Esses cheiros é uma forma de atrair polinizadores. As plantas carnívoras, mais uma vez, trazendo alimentos, açúcar para atrair a sua presa. Então, de cabeça, eu consigo mais pensar nas plantas, mas acredito que alguns animais também façam isso. Então, como eu havia falado, tem esses artifícios, né, de plantas, mas me veio aqui uma espécie de animal que eu tinha esquecido, que é a víbora de rato de aranha. Já tem vários videozinhos dela, não sei se você já viu, que o predador da aranha, de aranhas, chega perto, acha que vai, né, esse animal, e quando vê, é na verdade essa víbora, essa serpente, e essa serpente ataca a presa. Então eu tenho esse e outros exemplos de animais que utilizam parte do próprio corpo, né, através mais uma vez do mimetismo, mas realmente não me recordo de nenhum outro animal que utiliza comida propriamente dita. Eu entendo, tipo, assim, essa planta erva de morcego, ela nem parece necessariamente, tipo, utilizar de comida. É bem igual você tava citando nos exemplos, era tipo mais um feromônio, sabe? Tipo, como se fosse com as abelhas, né? Inclusive, que atraída pelos pólen das flores e tal. Ah, então essa mosca morcego ela não chega necessariamente a comer essa planta. Então, a gente, assim, não é mostrado, ela fica mais como se fosse ao redorzinho lá dela, sabe? Tipo, são gráficos pixelizados e tal, mas é tipo, não aparenta ser necessariamente comida, só aparenta atrair de alguma forma. Porque a planta, assim, em si, ela não some, sabe? As moscas morcegos, os blatflies, só ficam ao redor dela, voando. Bem igual como se estivesse polinizando aí. Bem, nesse sentido mesmo, né? Outro exemplo de planta é a bomba de cereja. Ela tem alguma peculiaridade? Então, sim, essa eu acho que chega a ser bem fantasiosa mesmo, porque você pega ela e na hora que você arremessa com o impacto dela, ela começa a fazer vários estouros, como se fossem traquezinhos, sabe? Aqueles de festa, assim mesmo, e é isso que ela faz. Ela faz a festa e um jogo e um fogo de artifício ali. Elas têm a aparência de guaraná, como se fosse uma plantinha vermelha com um olhinho, sabe? Tipo ali e tal, uma partezinha preta. E aí quando você pega e arremessa, várias delas estrala e faz uma luzinha, tipo um fogozinho mesmo, um estralinho. Eu vou colocar até o vídeo aí na tela. E isso, por causa do barulho, espanta predadores em geral. Olha, não me veio aqui algo que não necessariamente é uma planta, mas que está presente na natureza e lembra um pouco.
Então agora, você sabe me responder qual que é o ser vivo mais rápido do planeta? Hum, Mais rápido, eu não sei te responder. Olha, o organismo mais rápido do planeta é um fungo, ele chama Pilóbulos. E o Pilóbulos, ele tem essa aparência parecida, a cor não é a mesma, mas ele lança seus esporos e pode chegar de uns 90, 120, dependendo, até 150 quilômetros por hora. Então não é uma planta, não vem disso, né, de arremessar e se explodir de certa forma, mas me lembra bastante o Pilóbulos nesse sentido. Mas, assim, quando você mexe nele, ele costuma arremessar esses esporos dele muito rápido, ou como é que funciona? Isso, geralmente, quando ele sofre algum impacto, ou porque chegou o tempo que ele amadureceu mesmo, né? Então, esse Pilóbulos, ele é um fungo que está presente, tem uma relação ali ecológica, geralmente, com as vacas, os bois, de seres, né, que se alimentam de pasto, e ele passa pelo trato ali, né, digestório desse animal e amadurece, frutifica nas suas fezes e lança seus esporos mais uma vez para o mato. Então fica esse ciclo. Tem ele frutificado, né, que é essa bolinha com outra bolinha, que é o esporos, assim, por assim dizer, e ali no cocô. Aí ele lançou, foi pro mato. O bicho foi lá, comeu no mato, passou pelo trato digestório, voltou para as fezes e assim por diante. Isso é interessante porque eu acho que a bomba cereja é muito inspirada nela, porque, tipo, quando você mexe em uma bomba cereja perto de uma planta, em outras fases que essa planta gruda, é como se fossem várias mosquinhas que estivessem voando, só que aí, como essa planta gruda, ela parece grudar nesses fragmentozinhos e fica realmente, tipo, muitas mosquinhas voando assim, e aí perde a força e cai de novo, sabe? E é muito interessante. Então, realmente pode parecer, pode ser tipo esporos dela que ela fica arremessando, sabe? Bem rapidamente. Olha que legal. Acho que quem fez essa divisão de plantas e animais foi a própria equipe ou foi a fanbase? Olha, então, estou utilizando como base o Rainword Wiki, né? Que é o rainword.mirarese.org. Eu posso colocar o link aí na página. E ele costuma ter uma divisão de criaturas. Nas criaturas, ele coloca os animais em geral e tal, tipo, tanto os Slugcats quanto os animais. E aí, na parte de coisas neutras, deixe-me até dar uma conferida aqui. As plantas, elas são consideradas objetos porque são consideradas coisas que você pode pegar e arremessar. Então tá na mesma parte de armas, sabe? A bomba cereja tá na mesma parte de armas. Mas é tido na descrição que ela também é conhecida como arbusto de fogo ou como arma de pólvora, sabe? Ou então como planta estalinho também. E é uma planta que é referida como várias cerejas vermelhas e que tem um miolo preto. E quando você joga, ela explode, basicamente. Eu me recordo, não sei se você lembra, eu não sei a espécie, mas quando eu era criança, tinha uma árvore perto da minha casa que tinha uma frutinha branca que parecia muito. Ela era consistente e quando jogava no chão, estralava e virava uma geleca. Ah, eu lembro dela, sim. Talvez seja nesse sentido também. Sim, pode ser. Mas eu concordo contigo bem da parte dos esporos, porque quando ela tá próxima do Monster Kelp, que é uma criatura mais pra frente, tal, que a gente vai ver, uma criatura que é como se fosse um conjunto de várias algas, ela bate nesse Monster Kelp e fica preso, sabe? Como se fosse vários impactozinhos e forma. Mano, tem muita aparência de uma mosca, sabe? De um
de um amontoado de moscas assim voando, sabe, no lixo e tal. Só que aí quando a força e todas elas explodem, acaba, aí só tipo meio que volta tudo ao normal. É muito interessante. Então, a bomba cereja, e ela quando ela estoura perto de uma outra planta, parece várias linhazinhas que conectam, mas eu estava confundindo com o Beehive, basicamente uma correção minha, porque essa planta eu tinha um certo medo de chegar perto dela, e aí porque eu não entendia o que estava acontecendo, eu só do nada tinha um monte de linha ali, eu morria. Aí eu jogava uma Cherry Bomb nela, e aí com a explosão fazia altos linhas assim, esses negócios, e parecia muito vários fungos prendendo em linha, sabe? Aham. Vendo esse vídeo, uma coisa que diferencia bastante também é que o Pilóbulos, ele seria só esse corpo esférico, né? Ele não tem esse filete igual uma planta. Então, como a gente pode ver nessa imagem, nesse vídeo, na verdade, dele soltando os esporos, ele é só esse corpo esférico. Aham, não, eu entendo sim. E partindo para nossa próxima planta e última, né, da primeira área, que é a flor do karma. Ela basicamente é uma plantazinha amarela, totalmente amarela, que ao você comer, ela é bem mais mística, sabe? Quando você come ela, o que ela faz é te garantir uma proteção no nível de karma do seu personagem. Então, caso ocorra do protagonista, do personagem morrer, você não perde karma, mas você perde o efeito dessa planta no lugar que você tinha morrido. E aí cresce outra planta no lugar que seu corpinho morreu, né, no caso. E deixando um gostinho aí pro pessoal, o que que é o karma e para que ele serve no jogo? Pois é, isso é uma discussão bem aprofundada que a gente vai trazer assim nos próximos vídeos, né? Tanto a respeito da história quanto dos personagens em geral, já que enquanto estamos trabalhando no Sobrevivente, temos outros 6, se eu não estou enganado, 6 ou 7 para serem jogados no jogo. Com essa discussão assim a respeito da biologia, dos arredores, da zona com o nome de arredores, né? Do Rain World, mais uma perspectiva do sobrevivente, a gente vai encerrando, né, o vídeo por aqui. Tem algum finalmente que você gostaria de colocar? Acho que é isso e só demonstrar minha ansiedade pro próximo vídeo. Estamos aí à espera. Com certeza traremos esses vídeos o mais rápido possível, tanto os próximos dessa série quanto os outros complementares do jogo. Então a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo, pessoal.